Jung foi um psiquiatra suíço, criador da psicologia analítica. E a psicologia analítica, toda ela é embasada basicamente no trabalho de dois escritores, que são Nietzsche, dois escritores alemães, Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, e Goethe, que escreveu Fausto. No trabalho desses dois escritores, basicamente o foco é o material inconsciente reprimido. Por essa razão, Jung menciona muito esses dois escritores. Durante o tratamento, a questão principal é a resistência que o paciente tem. Porque o paciente prefere o sintoma, a doença, a assimilar esse conteúdo reprimido, inconsciente reprimido. E a razão dessa resistência durante o tratamento e esses mecanismos de defesa que o paciente apresenta é justamente o conflito que existe entre esses dois lados, que no Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung coloca o lado né, como ego, que cria as suas conexões afetivas, que cria a sua imagem, a sua própria percepção, a percepção de si mesmo. E a personalidade 2, que é a personalidade verdadeira, é aquela que quer prevalecer e que vai prevalecer, porque se houver uma repressão, o recalque desse material, ele volta como sintoma. Então, para explicar o motivo dessa resistência, por que o paciente resiste durante o tratamento, porque o paciente cria esses mecanismos de defesa, o Nietzsche faz uma passagem no início do Assim Falava Zaratustra, onde existem duas torres, uma corda, né, entre as duas torres. De repente aparece um saltimbanco, que Jung chama de anão. No livro do Jung ele coloca short man, é um homem menor, pequeno, e ele caminha até o meio dessa corda estendida. Logo na sequência ali a portinhola é aberta novamente, e aí aparece um acrobata colorido com ar de palhaço. E aí é que o significado dos dois, né? No caso do saltimbanco ali seria o ego. E no caso do palhaço, né, do acrobata, você tem ali um material inconsciente que quer prevalecer, quer subjugar o ego. Existe um embate entre os dois aqui, um conflito. O acrobata faz ameaça o tempo todo, ameaça saltar por cima do anão, né, que está obstruindo a passagem dos dois ali, até um momento em que ele dá ali um grito diabólico e salta por cima do anão e se precipita rapidamente para o outro lado. O anão cai perto do Zaratustra, e aqui essas palavras do Zaratustra é que vai exatamente determinar a razão da resistência do paciente ao tratamento. Quando Zaratustra diz ao anão, já no chão ali, né, que a sua alma vai morrer mais depressa que o seu corpo. Ou seja, as conexões que o anão criou, as relações imaginárias que o ego, vamos colocar assim, criou com o mundo e com as pessoas, será diluída, será demolido, né? Essa construção será demolida, e o que prevalece é a intenção, a pulsão inconsciente. Aqui só para ilustrar um pouco a ideia, né, do inconsciente que salta a primeira parte por cima do ego, o ego cai.
E aí onde o Jung menciona no livro Psicologia do Inconsciente, né, que a sua alma morrerá mais depressa do que o seu corpo. Esse trecho é um dos mais importantes para entender para ter uma visão holística, né, da psicologia analítica e ter como uma base para que a compreensão seja mais clara. Esse é exatamente o motivo pelo qual o paciente resiste durante o trabalho terapêutico do clínico. E o trabalho do psicólogo é exatamente diluir essa resistência do paciente para que ele possa assimilar esses conteúdos inconscientes reprimidos. Se não houver essa visão, o psicólogo corre o risco de trabalhar a favor do ego do paciente, ou seja, reforçar mais ainda a resistência do paciente. E sem saber, assim como o paciente não tem consciência, porque ele não tem o outro lado, né, o psicólogo que não tem essa percepção também fica só numa linha lateral, uma unilateral. Né, você não tem esse contraste para perceber o que está agindo contra. Então isso é crucial, é o ponto principal no tratamento, essa compreensão, o porquê que o paciente resiste, porque o paciente não quer perder na mania, né, do seu ego, a imagem que ele criou de si mesmo. Aqui no caso ficaria como a alma morrer antes do corpo, né, a forma como o paciente percebe e lida com esses conteúdos inconscientes.